Segundo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 13. Segundo aos Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Amém e amém. O apóstolo São Paulo, nesse texto, está fazendo referência a um evento que aconteceu na história de Israel. Esse evento está registrado em Êxodo, capítulo de número 34. E esse evento, ele trata-se daquela ocasião em que os filhos de Israel, depois de terem feito o bezerro de ouro, ficaram extremamente comovidos e conduídos com as justiças que Deus derramou sobre eles. Eles fizeram bezerro de ouro, Deus reprovou aquela conduta, como não haveria de ser diferente. Como consequência daquela conduta, o Moisés, ele fez um risco no chão, convocando aqueles que eram do Senhor, e aqueles que eram do bezerro de ouro deveriam ficar distantes. O povo de Israel veio para o lado de Moisés e do Senhor, mas ficou uma parte lá com o bezerro de ouro. E aí então Moisés determinou que aqueles que escolheram o Senhor fizessem juízo e retirassem as suas espadas e matassem aqueles que escolheram o bezerro de ouro. De modo que parente acabou matando parente. E aí houve uma mortandade terrível. Abriram-se covas coletivas no deserto e 3.000 pessoas morreram. Com estas mortes, o povo do Senhor, inclusive Moisés, Arão, Miriam, Josué, o povo do Senhor, por conta dessas mortes, sabedor, esse povo sabendo que Deus havia determinado e Deus estava exercendo aquele juízo, o povo do Senhor ficou extremamente condoído, extremamente consternado, extremamente ferido. E aí Deus, para consolar esse povo, fala para Moisés: Moisés, sobe aqui no monte, porque eu vou revelar para você a lei. Nós vamos continuar a conversa que nós paramos por causa do bezerro de ouro. Nós vamos continuar esse diálogo aqui, e você vai receber de novo as tábuas da lei que você já tinha recebido e quebrou quando você viu o bezerro de ouro. Então, o Moisés sobe para o monte, ali ele fica 40 dias sem comer, sem beber, em oração, em consternação, em consagração, em humilhação, e Deus se revela para ele. E essa revelação de Deus é marcante, é uma revelação poderosa, é uma revelação como nunca Deus tinha se revelado para Moisés e nunca tinha se revelado daquela forma. E aí Deus então dá a lei de novo, os 10 mandamentos, dá outras leis para Moisés. Moisés reescreve isso nas tábuas dos 10 mandamentos, e aí depois, quando Deus vai despedir Moisés, Deus derrama sobre Moisés uma graça, que essa graça reflete no seu rosto, reflete na sua face, reflete no seu semblante, e Moisés desce com o rosto iluminado pela presença, pela graça e pela glória de Deus. Olha o texto que diz, e aconteceu, versículo 29 de Êxodo 34, e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, porque o Senhor lhe falara face a face. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel, para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que então temeram chegar a Moisés. Então Moisés os chamou
a Arão e a todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com o Senhor, ele tirava o véu, até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com Deus. E aí Moisés foi com o rosto iluminado, depois de entregar o decálogo, depois de trazer para o povo a mensagem que ele recebeu, ele continuou com essa postura. Quando entrava diante do testemunho da arca para falar com Deus, ele retirava o véu. Quando ele vinha falar com o povo, ele colocava o véu, e ele começou a fazer isso. O problema foi que os dias foram passando, o tempo foi passando, os anos foram passando, os meses foram passando, e aquele brilho que Moisés tinha, aquela iluminação, aquele reflexo da glória de Deus que estava visível no rosto de Moisés, começou a embotar-se, começou a se acinzentar, começou a ficar opaco, começou a apagar. Mas Moisés, quando percebeu que isso iria ferir a sua autoridade, o que Moisés fez? Moisés continuou entrando diante de Deus e tirando o véu, e mesmo sem brilho, saindo diante do povo e colocando o véu. Ele colocava o véu para que ninguém percebesse, que ele já tinha, depois de um tempo, perdido aquele reflexo da glória de Deus, aquela iluminação da presença de Deus, aquele resplandecer da visitação do Senhor. E aí, para fingir que ele continuava nesse mesmo status de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de autoridade, de legitimidade com Deus, o Moisés colocava um véu. Os anos se passaram e essa história chegou até Paulo. E Paulo aqui, tratando aos irmãos de Corinto, ele fala: irmãos, nós não podemos ser como Moisés. Moisés deve ser copiado em muitas coisas, porque ele é um gigante de Deus. Ele é aquele que o Charles Swindoll fala que era o sucessor natural de Faraó. Ele é um antítipo ou um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Moisés deve ser imitado em muitos aspectos, mas nesse aspecto Moisés deve ser censurado. Ele não deve ser copiado, ele deve ser criticado. E a história de Moisés deve servir para nós como uma lição de que nós também, às vezes, já perdemos a glória. Às vezes já perdemos o reflexo do poder de Deus. Às vezes já não estamos mais tão íntimos de Deus assim. Às vezes já não estamos mais tão sensíveis a Deus. Às vezes já não estamos mais amantes, apaixonados por Deus e pela sua palavra. Às vezes nós estamos cheios de reservas, a ponto de nós mesmos termos um distanciamento de Deus, e aí a glória de Deus já não é facilmente percebida em nosso olhar, nas nossas palavras, na nossa conduta, na nossa vida. Paulo diz: irmãos, se isso acontecer, não faça como Moisés, não fique colocando o véu, arranque o véu e mostra quem você é, e creia que Deus é poderoso para te restaurar. Aleluia, nós somos tendentes a isso, tendentes a falsear, tendentes a maquiar, nós somos tendentes a criar simulacros, nós não temos o verdadeiro, então a gente coloca o pseudo, o falso, o enganador, nós colocamos latente
latão de cobre bem polido para parecer que é ouro. Nós colocamos, aleluias, glória a Deus, véu no nosso rosto para mostrar que ainda ocultamos debaixo desse véu a glória, mas a glória já foi, o poder de Deus já foi, a unção de Deus já foi, a intimidade com Deus já foi, a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus já foi, a nossa vida está distante de Deus, mas nós ocultamos isso com véu, nós cobrimos isso com panos, para que todos olhem e digam assim: ali vai um homem espiritual, ali vai uma mulher espiritual. Mas sabe, ele não sabe que se levantar esse véu, vai encontrar não a formosura da glória de Deus, mas a feiura do pecado, a feiura da mentira, a feiura da frieza espiritual, a feiura da indiferença com Deus, a feiura das marcas do mundo. Deus está dizendo para nós aqui através de Paulo: irmãos, não copiem Moisés, arranquem o véu e mostrem-se em verdade e creiam que há um Deus nos céus que derrama o sangue de Jesus Cristo sobre a vossa vida. Há um Deus nos céus que derrama do seu Espírito sobre vocês, e há um Deus dos céus que derrama sobre vocês a palavra, arrancando, aleluia, toda a imperfeição e toda a impureza e vos santificando para a glória do Senhor. Nós colocamos véus. Quais véus nós costumamos colocar? Primeiro, nós colocamos o véu da religiosidade. É o véu da religiosidade. Nós colocamos o véu da frequência constante na igreja. Até vestimos roupas de crentes. Até falamos como crentes. Até cumprimos os rituais culticos. Nós até participamos das festas, das solenidades, dos feriados solenes. Nós cumprimos todo o protocolo religioso, mas por baixo do véu da religiosidade, o Deus da religião está longe. Isso aconteceu com Israel algumas vezes. Por exemplo, na época de Hofni e Finéias, a Bíblia fala que o Eli, ele diz: olha, estourou a guerra contra os filisteus e nós já não temos mais a presença de Deus. Aí o Hofni e o Finéias, filhos do Eli, disseram assim: nós temos sim, nós temos a arca. Nós temos a arca, e a arca é símbolo da presença de Deus. Não, a arca é símbolo da religiosidade. Não adianta ter a arca e não ter o Deus que se manifesta entre os querubins. Não adianta ter a arca e não ter a glória de Deus no coração e na mente de fato e de verdade. Não adianta ter a arca, toda a revestidura, todo o invólucro, toda a estrutura religiosa, mas não ter um coração transformado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus e pelo Evangelho. Deus nos chama esta manhã a retirarmos o véu da religiosidade para recebermos a verdadeira glória de Deus e a unção de Deus. Não é que nós não sejamos religiosos e não tenhamos que cumprir rituais religiosos. Nós cumprimos, porque nós somos religiosos. Nós viemos aqui para a igreja, um ato religioso. Chegando aqui, a gente dobra o joelho e faz oração, um ato religioso. Aqui a gente se assenta e abre a harpa e canta 3 hinos da harpa, um ato religioso. A gente faz a leitura oficial, um ato religioso. A gente ouve crianças, adolescentes, jovens, senhoras, coral, orquestra, irmão ou irmão para tirar a oferta, atos religiosos. Nós damos oferta, ato religioso. Nós ouvimos a palavra, ato religioso. Nós até levantamos a mão, mas a Bíblia está dizendo assim para nós: não importam esses atos, tudo isso é aprendido, tudo isso é ensinado. Por trás de toda essa revestidura, tem que haver de fato e de verdade sentido, profundidade e uma verdadeira espiritualidade. Então eu não venho porque eu tenho que vir, eu venho porque eu sou apaixonado pelo Senhor. Eu canto não é porque eu tenho que cantar, eu canto porque o meu
meu coração é latente numa gratidão a Deus pela obra que Ele realizou na minha vida. Eu ouço a palavra não por mera formalidade, mas eu ouço porque de fato e de verdade eu entendo ter nela a sabedoria suficiente para viver uma boa vida. Aleluia! Eu participo dos atos culticos não por eles em si, mas pelo Deus que se representa através deles. E aí então eu não sou religioso, apesar de praticar atos religiosos. Deus quer que a gente retire o véu da religiosidade. Fala para o seu irmão aí, diga para ele: tira o véu, irmão. Toda religiosidade saia. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Não quer dizer que nós não vamos praticar os atos religiosos. Nós vamos praticá-los, mas com sentido. Nós vamos fazer tudo que um pietista faria, mas dando sentido e significado para cada uma das coisas. Eu venho para a igreja, venho porque eu sou obreiro, não. Eu venho porque aqui eu encontro os irmãos. Aqui eu ouço a palavra de Deus. E aqui Deus fala comigo de forma tão poderosa, que aqui eu encontro o Senhor. Eu adoro a Deus, sim, eu adoro. Mas eu adoro a Deus, não meramente de boca, mas aquilo que eu estou falando com as minhas palavras refletem de fato e de verdade o meu coração quebrantado diante do Senhor. Arranquemos o véu de toda religiosidade. Outro véu que a gente veste é o véu do ativismo ministerial. É outro véu perigoso. Nós escondemos por trás da carteirinha de ministério, da carteirinha da convenção Confradesp, da CGADB e das outras tantas convenções, e atrás dos afazeres a gente se esconde, mas no fundo nós não damos sentido para isso. Está errado. Paulo diz: arranca o véu do ativismo, arranca o véu dessa ideia errada que você faz as coisas e que elas têm fim em si mesmas. Não é assim. Na obra de Deus é assim, na empresa, na sociedade, mas aqui é diferente. Aqui, quando a gente prega, isso aqui tem sentido. É Deus usando um homem, olha que coisa magnífica, para falar ao seu povo e transmitir as verdades ao seu povo. Aqui, quando nós cantamos não é para aparecer aos homens, não obstante ao fato de que deve haver qualidade naquilo que fazemos, mas não fazemos primariamente para os homens, fazemos com o sentido de fazer para Deus, para a glória de Deus, para a edificação da igreja e expansão do reino de Deus na terra. Aleluias, glória a Deus. Quando servimos na diaconia, fazemos isso com sentido, com amor. Aleluias. Imagina que o pão que Jesus serviu aos homens e que o pão que Jesus servirá aos homens, isso está no começo, isso está no fim da história da igreja, no hiato temporal, no meio. Quem está servindo são os diáconos, são os cooperadores. Isso precisa ter sentido. Quando nós lemos, aleluias, a Bíblia, quando nós fazemos aqui os atos ministeriais, tudo isso não pode esconder que a glória de Deus já foi faz tempo, não. Tudo isso deve ser feito com a consciência de que nós devemos fazer com a glória de Deus. Uma outra coisa que a gente coloca como véu, não é apenas o ativismo religioso e não apenas o ativismo ministerial, mas nós colocamos como véu também uma pseudo-piedade. A pseudo-piedade, ela tem a ver com falas aparentemente piedosas, mas que não refletem o que há dentro da alma e do coração. O indivíduo, ele fala, e você ouve a fala dele e diz assim: esse indivíduo tem uma vida piedosa, hein? Pela fala dele, ele tem uma vida exemplar. Mas a hora que você vai viver o dia a dia dele, você percebe que ele é rancoroso, que ele é iracundo, que ele é mentiroso,
que ele não sustenta em pé o que ele fala sentado, não sustenta sentado o que ele fala em pé, que na vida dele é uma vida de trambicagem. A Polícia Federal está quase para dar uma batida na casa dele, e aí você diz: o que é isso? É a pseudo-piedade, é uma piedade que se reveste aqui na roupa, que se reveste no linguajar, mas que não tem desdobramento na vida. Não, irmãos, nós sim nos vestimos como crentes, nós falamos como crentes, mas nós somos crentes de verdade. Aquilo que nós mostramos do lado de fora é aquilo que pode ser encontrado do lado de dentro, para a glória, honra e louvor do Senhor. Tiremos, em nome de Jesus, cada um retire de si todo o véu da pseudo-piedade. Aleluias. Tinha um artista aí que ele era interessante. Ele aparecia na televisão sorrindo assim: oi, gente. Aí depois descobriu-se lá na nossa cidade, Carapicuíba, vocês sabem, eles descobriram-se que em casa ele, na mulher, mas na sociedade ele: oi, gente. Oi, gente, na sociedade e em casa. Não é, Jonas? Não é isso. Não adianta você ficar com um sorrisão largo, amarelo, e com a vida que não condiz com o Evangelho. Isso é véu, e esse véu vai ser rasgado hoje, em nome de Jesus. Deus está dizendo para nós: arranca o véu desses atos de pseudo-piedade. Você tem que ser quem você é, aqui em qualquer lugar. E fique tranquilo, porque o Deus que te iluminou uma vez, Ele é poderoso para te restaurar e iluminar tantas vezes quanto forem necessárias. Aleluias. Cuidado com o véu das falsas doutrinas. As falsas doutrinas que vêm campeando e margeando a igreja, e às vezes entram no nosso meio como uma desculpa de humanismo, com a desculpa de solidariedade, com a desculpa de filantropia, com a desculpa de respeito ao próximo. Mas no fundo, o que está por trás disso não é o valor em si, que aí todos nós defendemos, mas são falsas doutrinas que vão entrando, que vão campeando, que vão minando as forças da igreja, e daqui a pouco a igreja parece um queijo suíço, todo esburacado doutrinariamente. Você fala: essa igreja não tem doutrina? Tem e não tem. Porque ela tem, mas essa doutrina não se sustenta, porque é tanto pensamento, é tanta filosofia, é tanta ideologia, é tanto ensino errado que vai entrando, e esse ensino nunca vem na forma feia dele, vem sempre revestido de um trato mais humano, vem sempre revestido de uma suportabilidade mais social, de um aspecto mais filantrópico. E aí, no fundo, o que tem por trás disso são falsas doutrinas. Eu acho interessante que agora está tendo no meio dos teólogos a ideia de que pecado não é pecado, pecado é só um problema. E aí, quando você converte o nome pecado em problema, qual é o problema? O problema é que daí ele é humano, ele é resolvido a partir dos homens. E a Bíblia diz que o pecado, ele é odiado por Deus. É muito interessante que a Bíblia diz, irmãos, que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas tem um ato de revolta de Deus que vem das entranhas de Deus, que é quando Ele é obrigado a receber alguém que essa pessoa está em pecado, a mornidão. O texto diz assim, que aquilo, mesmo que Deus se esforce, enfie pela boca, aquilo desça, mas o interior de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus não suporta, e Ele joga para fora. Ele joga para fora. É interessante isso. São pseudo-ideias, são doutrinas falsas que vão campeando. Pecado? Não, não é pecado, é problema. Aí você relativiza isso, né? Psicologiza a mensagem, faz com que a mensagem seja menos teológica e mais antropológica, menos teológica e mais filosófica, menos teológica e mais sociológica, psicológica. E aí a teologia, a doutrina, o ensino, a pureza do evangelho, o corte da espada vai ficando cada vez mais cego. Isso são véus que vão descendo sobre o nosso rosto. E Deus está dizendo através de Paulo: nós não somos como Moisés. Nós não somos como Moisés.
Retiremos essa manhã aqui todo o véu da religiosidade. Fala para o seu irmão e diga não à religiosidade. Aleluias. Fala para ele aí, diga não ao ativismo ministerial. Aleluias. Fala para ele aí, diga não à pseudo-piedade. Aleluias. E diga para ele aí, diga não às falsas doutrinas. As falsas doutrinas não têm espaço aqui. Há um dever no púlpito de preservar a igreja através da pregação da palavra. É por isso que Paulo fala a Timóteo, prega com doutrina. Prega ensinando os irmãos que Jesus salva, cura, batiza, liberta o homem de todo o pecado, de todo domínio do mal e leva esse homem para o céu. Essa mensagem precisa ser preservada a todo custo em nome de Jesus. Aleluias. Nós não somos como Moisés. Primeiro, não somos como Moisés em primeiro lugar, porque nós trocamos todo o fingimento pela verdade. Aleluias. Nós somos quem somos. Nós estamos aqui para nos despir diante dele, para abrir o nosso coração e para mostrar para ele quem nós somos de verdade. Deus te conhece, Deus me conhece. Aleluia. Deus sabe o que arrazoamos em nosso interior. Então nós não somos como Moisés, porque nós trocamos o fingimento pela verdade, em nome de Jesus. 2, nós não somos como Moisés. Nós não somos como Moisés porque nós trocamos o pecado pela confissão. Nós não somos como Moisés, que mesmo já não tendo a glória, cobre. Não, nós trocamos o pecado pela confissão. Não é que nós não pecamos, nós pecamos, mas nós confessamos. Nós rasgamos o nosso coração, batemos no peito, fazemos a nossa meia culpa e declaramos a Deus, confessando e dizendo: ó Senhor, o Senhor sabe, Tu sabes, Senhor, que eu sou pecador, eu sou um pecador terrível, eu sou um pecador. O G.K. Chesterton escreveu, respondendo a um questionário de um jornal de Londres, na Inglaterra, e o jornal perguntava assim: qual é o problema da humanidade? Mande respostas em cartas. A resposta do Chesterton teve só 2 linhas. A primeira foi: eu, ponto. E a segunda é G.K. Chesterton. Qual é o problema? O problema é o nosso pecado. O problema somos nós. E quando a gente vai falseando, vai mentindo, vai escondendo, vai colocando véu, nós não experimentamos a beleza de Deus, da glória de Deus e da unção de Deus. Mas nós não somos como Moisés. Nós trocamos o pecado pela confissão. Não tenha medo de desnudar-se diante de Deus. Rasga mesmo seu coração. Mostra para Ele todo o mal, toda a perversidade, tudo que há dentro de você. E saiba de uma coisa: o Senhor não vai te censurar. O Senhor vai te receber, vai lavar você com o sangue poderoso e precioso de Jesus vertido na cruz do Calvário. Vai te lavar pela palavra poderosa de Deus, que é a água que arranca as nossas impurezas e as nossas imperfeições, e vai derramar sobre você o Espírito Santo, a graça e a glória dele. Esta manhã é manhã de confissão. Confesse. Você não precisa confessar a mim, você deve confessar ao Senhor. Confesse. Confesse. E se é um caso que você precisa lidar de forma mais pública, a Bíblia diz: então confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. E aí a oração, ela vai trazer perdão e livramento. Nós não somos como Moisés, porque a gente troca o fingimento pela verdade e a gente troca o pecado pela confissão. 3, nós não somos como Moisés, porque nós trocamos a distância pela intimidade verdadeira. Aleluia. Nós não somos como Moisés, porque nós queremos estar perto do Senhor, queremos ouvir a voz de Deus, queremos que o Senhor nos transforme de verdade. Nós não queremos ter uma pseudo-proximidade ou pseudo-intimidade, não. Nós trocamos a distância pela proximidade real de Deus, da graça de Deus e da glória de Deus e da unção de Deus. Eu quero estar perto do Senhor. Quantos aqui querem? Aleluias, glória a Deus. Fala para o seu irmão aí: a mesa já está posta e o Senhor já puxou a sua cadeira. Esteja perto, em nome de Jesus, esteja perto. Nós não somos como Moisés. Porque, quarto lugar, porque nós trocamos as obras por Cristo.
Nós não somos como Moisés porque a gente não confia nas obras, a gente não confia no mérito humano, a gente não confia naquilo que o homem faz. Nós confiamos em Deus através de Cristo Jesus, e nós trocamos toda a obra pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e pelo sangue de Jesus nós recebemos o perdão, a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Nós não somos como aqueles que se justificam pelas obras, nós nos justificamos na cruz de Cristo Jesus. O nosso argumento não é assim: eu não mereço ir para o inferno porque eu fiz. O nosso argumento é: eu não vou para o inferno porque Ele fez. Aleluias. O nosso argumento é: eu não mereço receber o juízo de Deus porque eu realizei. Não, o nosso argumento é: eu não vou receber o juízo de Deus porque o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, aleluias, retira de mim todo o pecado. Aleluias. Eu não confio na obra, eu confio na graça revelada em Cristo Jesus. Quinto, nós não somos como Moisés porque nós trocamos tudo pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Nós retiramos o véu e nos prostramos diante do Senhor e dizemos: ó Espírito, enche a minha vida, enche a minha mente, enche o meu coração, enche os meus projetos, enche os meus sonhos, enche, Senhor Deus, a minha vida de forma tão plena, de modo que a minha história seja a história do Espírito Santo na humanidade, através de mim. Enche a minha vida, ó Espírito Santo. Eu estou aqui para pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre mim, que venha sobre você, que venha sobre nós. Nós trocamos tudo pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E nós não somos como Moisés. Em sexto e último lugar, porque nós preferimos viver a liberdade de um relacionamento real com Deus do que a prisão de um relacionamento falso. Moisés, ele está preso ao véu. Moisés está preso ao pano. O pano é a sua cadeia, o pano é a sua prisão. Ele não pode se libertar, porque senão o verdadeiro Moisés vai aparecer, e é um relacionamento que é um cativeiro. A relação que ele tem com Deus e com o povo é uma prisão. Paulo diz: nós não somos como Moisés, não, irmãos. O véu foi arrancado e nós somos quem somos, e Deus sabe quem somos. Aleluia. E se há imperfeição, nós confessamos a imperfeição. Se há erro, nós confessamos o erro. Nós pedimos misericórdia e nós recebemos a misericórdia, a bondade e a graça de Deus. Fala para o seu irmão: e não seja como Moisés. Não fica preso ao véu. Tira todo o pano da cabeça, todo o lenço da cabeça, toda a prisão, e viva uma vida de relacionamento com Deus, de liberdade, de profundidade, para a glória do Senhor. Amém.